E aí, moçada, que coisa boa. Parte do Apocalipse, que eu acho que esse estudo de hoje é assim, o ápice, é tudo aquilo que a gente espera que aconteça, desde que nós encontramos a Cristo, que nós sabemos como é que vai ser a história. Então, eu acho que hoje, vamos dizer que a cerejinha do bolo é o grande finale, né? O que acontece? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer você que está aqui vendo esses vídeos, acompanhando a série do Apocalipse. Nós estamos estudando juntos e eu acho muito legal, porque quem me conhece pessoalmente sabe quando que começou esse projeto. Foi no ano passado, no meio do jejum de Daniel, que eu queria um propósito para fazer esse jejum. E assim eu fui compelida, que palavra bonita, né? Compelida a fazer um estudo minucioso do Apocalipse. Eu, na minha lerdeza, achei que ia fazer em 21 dias, já que Apocalipse tem 22 capítulos. Eu já contei isso nos outros estudos, nos outros vídeos, mas eu não me canso de falar, porque realmente foi muito louco eu ser tão tapada ao ponto de eu achar que eu ia fazer isso e já tem um ano e eu ainda não terminei. Porque a cada dia eu aprendo uma coisa nova. Se você ainda não assistiu ao primeiro vídeo que você está assistindo, eu te animo a ter coragem e ir lá ver desde o capítulo primeiro, o primeiro vídeo, onde eu vou explicando o porquê que o judeu não aceita o Messias, o que credencia Jesus a ser o Messias. E tá, é muito legal. Assim, eu fiz um paralelo com livros históricos e com a Bíblia. Eu fiz um paralelo de vídeos de pessoas, de estudiosos, teólogos que eu considero referência. Então, tem lá. Então, acho que é muito legal você ir acompanhando. E hoje nós estamos no... Deixa eu só me atualizar aqui. O estudo 22 do Apocalipse, que nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, que é... já aconteceu um monte de coisa, nós já não estamos mais aqui como igreja, e as bodas do Cordeiro. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender que o livro de Apocalipse foi ditado para João. Então, muitas coisas que ele escreve, ele faz uma comparação com aquilo que ele conhecia. Então, vamos mencionar aqui o que é João. Era judeu, o que era o casamento judaico. Então, vamos lá explicar para a gente poder entender por que ele coloca isso como uma figura sobre o casamento, tá? Então, eu estou com o estudo aqui, estou com a câmera aqui, estou com a minha Bíblia aqui, velhinha de guerra, mas ele é inseparável. Eu acho que tem coisa escrita nela que não tem outra, então por isso que eu não troco. A gente fica viciado na mesma Bíblia, né? Então, o que acontece? Na cultura judaica, era assim. O noivo, lá, não sei como, lá que ele resolvia, né? Então, o João resolvia casar com a Maria. Então, o que ele fazia? Ele ia na casa do pai e falava, quero casar com a Maria. Fazia um documento, um contrato, certo? Ele levava uma garrafa de vinho e ele pagava um dote pelo direito de ficar noivo. Em português, se explica muito bem, creio que em outros idiomas essa colocação, não sei direito como é que seria, mas assim, nós temos no português, no Brasil, na nossa cultura, nós temos o namoro, o noivado e o casamento, tá? O noivado é onde coloca-se uma aliança na mão direita e depois passa essa aliança para a mão esquerda. Isso eu não conheço no mundo americano, por exemplo, não há uma meio confusão, porque eles não entendem muito essa nossa cultura, mas nós sabemos. Então, o que acontece? Nesse período que você está namorando, você está conhecendo. Quando você fica noivo, quer dizer, já é um passo a mais antes do casamento. Para o povo judeu, isso já era quase casado, só não havia se consumado. Então, o noivo vai e fala, eu quero casar com a Maria, a Maricota, e eu vou me preparar para casar. Ele pagava o dote, e enquanto ele ia para comprar a casa, mobiliar a casa, montar a casa, a família da noiva, ela ficava na casa dos pais, ela ia ser preparada para ser esposa. Então, o que é? Tanto fisicamente, para o casamento, para ser todo bonito, mas aí aprender a costurar, cozinhar, cuidar de criança, era um tempo para que ambos se preparassem para contrair as núpcias, ok? Então, nesse período, ele ficava lá, e gente, naquela época não tinha rede social, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada. Então, nunca se sabia, mais ou menos, né, quando que o noivo apareceu. Então, é assim, você está comprometida, você fica em stand-by, porque a qualquer hora ele termina e ele vem te buscar, certo? E nós vemos isso que aconteceu com Jesus, com José e Maria. O que aconteceu? Quando o anjo apareceu para Maria, Maria estava comprometida com José.
Tá? A única coisa que podia acabar esse compromisso era caso de adultério. Por isso que tem aquela história de que quando ela contou para José que ela estava grávida, José decidiu deixá-la secretamente para que a culpa caísse sobre ele e não sobre ela, para ela não ser apedrejada, que era o destino dela, numa mulher adulta, e ela era super jovem, né? E aí foi que o anjo foi lá e conversou com ele, falou, não, temas receber Maria, porque está gerado nela, é fruto do Espírito Santo, que nós sabemos essa história. Então foi isso nesse período. Outra situação que nós vamos encontrar, como era o casamento judaico, é na parábola das virgens. Que as virgens aqui eram as damas da noiva, tá? Então, o que aconteceu? Eram 10 virgens, que elas estavam, aqui nos Estados Unidos se chama das maids, né? Que são as madrinhas, e as damas, eu sei lá como é que você quer chamar, mas eram, né? Então, Jesus conta a história de 10 virgens, que elas estavam esperando que o noivo viesse. E, como demorou muito, umas dormiram e levaram pouco azeite. E, nesse meio tempo, um arauto chega dizendo que o noivo estava chegando. Geralmente era assim, o noivo mandava alguém na frente para avisar que ele estava chegando. Aí é aquele negócio, né? Tá chegando, então toca fazer a festa durava de 1 a 2 semanas. Você imagina como é que é. E a noiva já estava ansiosa, aí que ela ia se arrumar. Nós, no mundo moderno, fazemos dia da noiva. No meu salão no Brasil, eu fazia semana da noiva, quer dizer, a gente já começava a arrumar ela com muita antecedência, se preparando para o casamento. E aquele vestido maravilhoso, eu quero saber quem é que fez semana da noiva e dia da noiva e se arrependeu. Todas as noivas são lindas no dia do seu casamento. Mesmo que a menina seja feinha. Por que ela é linda? Porque ela está no seu melhor dia. Ela está feliz. Então, a Bíblia diz que o coração alegra formoseia o rosto. É difícil você ver uma noiva feia. Tá? É muito difícil, porque por mais feia que a menina seja, aquele dia ela está muito feliz, então ela está linda. É muito comum você ver os noivos, quando ele conhece a mulher, ele está noivo dela há muito tempo, conversou com ela de manhã durante o dia, a hora que ele vê ela entrando na igreja, toda arrumada, chora, gente. Tem um monte de vídeo de noivo desabando, chorar, super emocionado, porque vê a noiva chegando toda linda, toda preparada para ele. Então, é uma coisa muito legal, tá? E como a chegada era de surpresa, todo mundo tinha que ficar meio assim em stand-by, né? Então, por que na Bíblia Jesus se nomeia para João como as bodas do Cordeiro? Ele não fala que é as bodas do príncipe da Páscoa. Vamos lembrar dos nomes que Jesus teve no Velho Testamento, né? Quando Isaías vai falar dele, né? Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não. Aqui Jesus fala o Cordeiro. Por quê? O diferencial dele, o que ele fez de melhor pela igreja, que somos nós, foi morrer como cordeiro, se entregar como cordeiro. Então, aqui fala que são as bodas do cordeiro. Então, ele se intitula assim porque ele pagou. Então, sabe aquele contrato que ele fez, explicando que ele seria? Nós vemos isso como Novo Testamento. Sabe, o dote que o noivo pagava foi o preço que Jesus pagou por nossas vidas no Calvário como cordeiro. Então, ele pagou primeiro. Outra analogia que nós vemos é a última ceia. Na última ceia, nós vemos que Jesus fala desse vinho, né? Fazer isso em memória de mim, porque eu não tomarei desse vinho até que venha os últimos tempos. Então, o que acontece? Ele tomou aquele vinho da ceia e falou, fazer isso em memória de mim. Por quê? No tempo judaico, o noivo, sabe aquela garrafa de vinho que eu comentei, que o noivo dava de presente para o pai da noiva? Essa garrafa era aberta quando ele voltava. Então, o pai da noiva guardava essa garrafa de vinho e eles iam celebrar quando o noivo voltasse para buscar a sua noiva. Então, aí o que acontece? Vamos voltar lá, Apocalipse, capítulo 19, que vai falar o júbilo no céu, que são as bodas do Cordeiro. Então, o que diz? Primeiro vem um anjo anunciando. Então, é muito legal, diz o seguinte, ouvi no céu uma grande voz dizendo de numerosa multidão, aleluia, salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz e, nós vimos no vídeo passado, tá? Que corrompia a terra com a sua prostituição, vingou. Então, é só exaltação de louvor e adoração ao noivo.
Aí no versículo 4, nós vemos que teve esse coro. Depois no versículo 4, nós vamos ver que os 24 anciãos os 4 seres viventes se prostram. Então, os 24 anciãos, nós sabemos que é toda a Bíblia representada, são as 12 tribos e depois os 12 apóstolos, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento, representados ali, e os 4 seres viventes são as 4 hierarquias angelicais, tá? De seres angelicais que estão lá. Então, os 4 seres viventes, mais os 24 anciãos, eles se prostram e adoram a Deus, que se acha sentado no trono. Eles estão adorando a Deus. Então, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os pequenos e grandes. Que coisa maravilhosa, né? E aí, no versículo, depois veio, ouvi uma grande voz como de multidão, dizendo, pois reina o Senhor, alegremos-nos e exultemos. E o versículo 7 é muito louco, porque diz o seguinte: alegremos-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa já se ataviou. Aqui, a noiva se preparou. Então, quem é a noiva? É a igreja, somos nós. Então, a igreja se preparou. Então, eu pergunto, você está se preparando? A igreja está se preparando para encontrar com o noivo? Então, apresentar, se limpar, se purificar, é um processo que nós estamos fazendo desde que nós encontramos a Cristo. Nós estamos nos preparando para poder encontrar com Ele, porque Ele não vai pegar a gente de qualquer jeito. Ele não vai pegar porque Ele é santo. Então, o que acontece? Nós temos que estar com as nossas roupas limpas. Aqui fala o branco de limpo, linho finíssimo, porque é caríssimo essas roupas. Então, ele fala assim, pois me foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, os atos de justiça é que vão nos vestir como igreja para nos apresentarmos ao noivo. Então, nós vamos ver nas parábolas das 10 virgens, 5 se preparavam. E 5 acharam, tá demorando tanto, não é agora, vou dormir. E quando se ouviu o arauto chegando, falando, o noivo está às portas, elas começaram a pedir, me dá aí o que você tem. E não dava mais tempo. E as espertas, né, as que estavam ligadas, falaram, não, nós guardamos, nós compramos o nosso azeite suficiente. Agora é o seguinte, vai correndo comprar. E elas saíram e foram comprar, e quando voltaram, a porta já estava fechada. Então, elas eram convidadas para as bodas, elas eram. Então, muitos de nós somos convidados, conhecemos tudo e vamos ficar porque não estamos atentos. Então, eu estou usando isso, me colocando junto, mas eu não quero, porque eu não vou ficar, eu quero estar ligada para poder ouvir a voz do arauto e eu estar pronta com o meu vestido de linho puríssimo, né? Esperando a chegada do noivo. E quando a porta se fechar, eu quero estar para dentro, tá? Então, muita gente se desliga, porque ouve assim, desde o Novo Testamento, estão falando que esse dia vai chegar e nunca chega, então não vai ser agora. Aí me falou o anjo, versículo 9, então falou o anjo, bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia e bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Aí João prostreia aos seus pés para adorar, e ele diz, não faça isso, porque eu também sou conservo teu e sou teu irmão, eu não mereço adoração. Aqui já vem falando, não adore a anjo. E ele fala que adora somente a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, nada dessa historiazinha de ficar adorando um anjo ou ser celestial. A adoração é somente ao nosso Deus. O próprio anjo repreendeu João porque João quis adorar. Agora, não vamos recriminar João, né, gente? Vocês imaginam que ele estava vendo. O mínimo que ele podia fazer é se jogar no chão e falar assim, ai, Senhor, eu tenho aqui, sei lá, né? Então, aí vem a grande visão de João. Nós estudamos 18 capítulos contando toda a história do final da igreja, esperando por esse dia, por esse momento. E que aí está no versículo 11, e viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então o céu se abre e o noivo vem montado num cavalo branco. O cavalo, quer dizer, era sinônimo de poder naquela época, e o cavalo branco quer
que é um cavalo real, é um cavalo puro, é um cavalo de honra. E nós vemos Jesus chegando, o céu se abrindo. Olha o que o João viu, o céu se abrindo, Jesus chegando no cavalo. E os seus olhos eram como chama de fogo. Ele tinha diademas na sua cabeça e o seu manto era tingido de sangue. Não é tingido de sangue. Ele era tingido, não é do sangue dele, é o sangue daqueles que sofreram e que ele comprou. E ele é o verbo de Deus. E ele vem com a sua comitiva e fala que vem com a comitiva. E a comitiva talvez era anjo também, tá? E ele está vestido de manto, e sai da sua boca. Aí, ó, e seguiam seus exércitos que é no céu, montando cavalos brancos e vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, que é a palavra, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus poderoso. Está no vídeo passado a história do lagar, tá? Quem é que vai ser massacrado lá? Para aqui, volta lá se você não viu, tá no estudo 21 que conta a história do lagar. Quem é que vai estar lá? E tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o que acontece? Jesus veio, já teve o casamento lá. Aí você me pergunta, em que momento é isso? Não sei. Talvez seja na hora que a igreja for arrebatada. Pode ser. O João está vendo isso? Ele está descrevendo, porque ele não pode escrever as coisas todas juntas. Será que isso está acontecendo enquanto, logo depois do arrebatamento da igreja, esse encontro no céu, tá? Logo no arrebatamento da igreja, e depois do arrebatamento a gente encontra lá no Apocalipse, no capítulo 4. Então, às vezes, isso, tudo que acontece depois, aqui na Terra, está acontecendo juntamente, no mesmo tempo que está acontecendo o encontro de Jesus com a noiva. Não sei, mas também isso não é relevante. E que momento que está acontecendo isso? Porque são dois eventos, um aqui na Terra e um lá no céu. E aqui conta, então eu creio que agora, quando Jesus vai descer para vencer os inimigos, esse casamento já aconteceu. Tá? Porque aí ele volta e fala que ele veio um anjo de pé, e eis que um anjo, o versículo 17, e chamou com grande voz: vinde e reunimos para a grande ceia do Senhor. Tá? E aí vem o julgamento, para que comais as carnes dos reis, as carnes dos comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes, todos aqueles que eram livres e escravos. O anjo chama as aves do céu para comer a carne dos inimigos. Então, é muito interessante a gente ver aqui o versículo 19. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo contra o exército. A besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, tá? A besta e o falso profeta foram aprisionados com os sinais feitos diante deles, porque seduziram os que receberam a marca da besta. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde enxofre. Quem são os dois? A besta e o falso profeta. Os restantes, quer dizer, os reis da terra, aqueles que se deixaram marcar pela marca da besta, olha o que vai acontecer com eles. Os restantes foram mortos à espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, Jesus. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, logo depois das bodas do Cordeiro, quando ele vier buscar a igreja, ele encontrar com a igreja, ele vai descer e aí vai começar o julgamento. Ele já começa aqui. Ai, mas a igreja vai estar onde? A igreja já foi arrebatada no capítulo 4. Aí aqueles que sobraram na tribulação são os que ouviram, não se converteram, são os salvos da tribulação. Esses ainda serão salvos, ainda há uma oportunidade, vai ser difícil. Porém, aquele que se deixou marcar com a marca da besta, nós vemos lá no vídeo da besta, da marca da besta, aqueles eles vão sofrer o mesmo castigo, são esses que vão ser mortos ao fio da espada, que a espada é a palavra, né, que sai da boca de Jesus, e as aves do céu são chamadas para devorarem as suas carnes. Então, agora, nós vamos ver a prisão de Satanás, o milênio, tudo que vai acontecer, e depois nós vamos ver o julgamento, como que vai ser. Então, eu quero deixar claro para vocês o seguinte: nós, como igreja, não vamos participar desse evento, nós vamos participar do reencontro.
eu aproveito aqui o vídeo para fazer uma propaganda de um lugar que eu acho que foi o passeio mais incrível da minha vida. Foi em 2015, eu fui para Orlando, na Disney, e existe um parque lá que quase ninguém conhece, que se chama Holy Land, que é a Terra Santa, e eles mostram os cenários bíblicos, e tem um teatro, e nesse teatro tem uma peça que, né, começa desde a vida de Jesus, não sei o quê. E o último é o dia inteiro de espetáculo, você não vê a hora passar. E a última cena é uma cena que tudo... Não vai, se você quiser ir, não vai de maquiagem, tá? Porque meu marido saiu no meio e foi chorar no carro, de tão maravilhoso que é. E a última cena da última peça, o palco fica todo apagado, todo escuro, de repente se acende uma luz branca e prateada e levanta um cavalo branco enorme, claro que é um cavalo artificial, né? E o rapaz que encenou Jesus montado nesse cavalo, e ele olha e começa a pegar o livro, pede para o anjo trazer o livro, que é o livro da vida, e começa a chamar o nome das pessoas. E ele vira para você que está lá assistindo e fala: o seu nome está escrito aqui no livro da vida? Se não está, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Então, a maior pregação que pode assistir, entra no YouTube, entra no Google e veja lá Holy Land, o espetáculo que é Holy Land. Vale muito a pena você assistir, que você tem uma imagem tipo de 1000% do que vai ser esse encontro, essa visão de ver Jesus abrindo o céu e Jesus vindo, montado no cavalo branco, para resgatar, para se encontrar com a sua igreja, que somos nós, que nós como igreja, não importa que denominação você é, nós somos a igreja de Cristo, nós somos aqueles que não o viram pessoalmente e o aceitaram. Então, nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos o povo privilegiado, e é essa igreja que vai ser arrebatada. E se você não tem certeza de que você vai ser arrebatado, ainda dá tempo. Que você estude o Apocalipse, a parte do juízo, só por curiosidade, porque você não vai estar aqui, e que você seja confrontado, estimulado e motivado a garantir a sua vida eterna, que o seu nome vai estar escrito no livro da vida, que você vai ser arrebatado, que você vai ter um encontro com Cristo. Não precisa fazer nada demais, é aceitar, reconhecer que Jesus é o único caminho entre o homem e Deus. É só isso. O resto é Ele que faz. E depois que você tiver esse encontro, vamos limpar as nossas vestes. Vamos cuidar das nossas vestes, nos vestir com linho finíssimo para que possamos estar lá nas bodas do Cordeiro. E essa história de que, eu vou casar, não vou fazer festa, larga a mão de ser topeira. Faça festa, porque se até o Cordeiro faz uma big festa de casamento, imagine que a gente tem que seguir o exemplo, né? Então, esse vídeo... Nós já estamos chegando no final do nosso estudo e agora só temos mais 3 capítulos, tá? Do Apocalipse. Mas eu acho que esse é o principal, que é aquilo que com tanto nós ansiamos, tá bom? O que é? As bodas do Cordeiro. Eu vou estar lá e espero encontrar com você também, em nome de Jesus. Amém.